Seja bem-vindo ao Conexão Saúde, aqui quem fala é Hudson Portela e hoje vamos falar sobre saúde mental. O convidado de hoje é Joadson. Assim, a lista para falar dele é gigante, então vou ter que ler. Ele é graduado em enfermagem, especialista em saúde mental e em saúde pública, com ênfase em saúde da família. Já atuou como professor de saúde mental do curso de enfermagem na Unifam, na Faculdade de Santo Antônio em Alagoinhas e hoje atua como coordenador do CAPES 2, há 14 anos, hein? Então o cara tem muita coisa para falar. Seja bem-vindo, Joadson. Obrigado por ter aceitado o convite. E já vou começar com uma pergunta. O que te fez se interessar por essa área, pela saúde mental? Muito obrigado, Hudson, pelo convite. É um prazer muito grande falar sobre essa temática, né? A saúde mental ela tem ganhado visibilidade pela sua importância. Então, todos os espaços que nós pudermos falar sobre essa temática é muito importante. Bom, falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Eu sou formado no curso de enfermagem, né? Me graduei em final de 2024 e a saúde mental, trabalhar em saúde mental, mais precisamente em CAPES, foi minha primeira oportunidade de trabalho. Logo na sequência também eu trabalhei na equipe de saúde da família. Então eu fiz essas duas especializações. Me especializei em saúde mental e me especializei em saúde da família, no programa de saúde da família. Então, essas duas especializações, elas acabam agregando muito uma à outra, né? Em 2005, nós implantamos o primeiro CAPES aqui na cidade de Feira de Santana. O CAPES tipo 3. É um CAPES que funciona, né, 24 horas, que atende todos os dias da semana. Então, foi uma experiência, na época, muito intrigante, porque desafiadora, trabalhar com doença mental, mais precisamente, né? Na época era muito desafiador, as pessoas não conheciam muito, né? O CAPES foi um modelo de atendimento substitutivo na época, ele vinha como proposta para atender os pacientes que eram atendidos no ambulatório do hospital especializado. Então, assim, criou-se uma indagação muito grande na sociedade, né? O que é CAPES, atende quem, né? Qual é o público que vai ser atendido. Então foi algo muito desafiador. Eu tinha 22 anos de idade na época, né? Então muito novo, né? Recém-formado, e abracei uma área da saúde que era relegada, né? Trabalhar com psiquiatria ainda hoje tem alguns tabus. Então era uma área muito relegada. Foi desafiador, mas me fez crescer muito como um profissional, até mesmo para atuar em outras áreas. Sim, total. Aí você começou a falar um pouco sobre a sua trajetória e me veio uma pergunta aqui. O que é saúde mental? Na verdade, não foi bem uma escolha minha, né? Naquela época, a gente estava no tempo do boom da saúde pública. Eu lembro que os profissionais da saúde, né, enfermeiros e médicos, como tinha o programa de saúde da família, que estava bem no auge, então a gente era convidado para trabalhar. Passava nos programas de TV, no intervalo do Jornal Nacional, né, contrata-se enfermeiros e médicos, venha trabalhar na Amazônia. Então tinha muito esse chamamento, né? A gente tinha poucas universidades na época e apareceu essa oportunidade para mim, foi um convite, né? A feira estava implantando o CAPES em paralelo ao SAMU, então eram dois programas, né, importantes, e aí eu fui convidado a trabalhar no CAPES e acabei gostando da área. Quanto tempo que você está na área? 21 anos. Algumas histórias aí já passaram por você. Mas quais são, para você, os principais fatores que impactam negativamente a saúde mental? Bom, negativamente, os principais fatores é a falta. Entre os principais fatores está a falta de apoio mesmo, né? A pessoa que tem transtorno mental, né, pelo próprio nome, quando a pessoa só vai ser vista, né, o indivíduo que está com transtorno, quando ele começa a causar transtorno, né? Começa com isolamento social, né, tratando mais precisamente dos quadros depressivos,
E aí quando ele está afastado do convívio, né, que ele começa a dar sinais de que ali está causando, né, um transtorno, um sofrimento grande, aí que as pessoas próximas, a família começa a, de fato, correr atrás de ajuda, né, buscar ajuda para aquele indivíduo. Nos casos, por exemplo, esquizofrenia, a gente percebe na prática que esses indivíduos eles só são vistos quando eles começam a apresentar um sofrimento psíquico grande, né? Então, os primeiros sinais, geralmente, eles ficam ali, né? Ele tem um sofrimento mais solitário. Entendi. Então, o que é que a família pode fazer? Como é que o que é feito para identificar? Sim, tenho alguém na minha família, ou talvez eu tenha um problema de saúde mental. O que é que eu faço? Bom, sempre procurar ajuda. Então, assim, se você percebe que algo não está bem, né? Você não está legal, seu comportamento, que aquilo está te causando sofrimento, causando dor, você buscar ajuda. E o familiar atento, né? Aos primeiros sinais da doença mental. Ela começa a apresentar indícios, vai se instalando e vai agravando. Então, sempre procurar ajuda especializada. Nós temos uma rede de serviços aqui em Feira, né, que atende pessoas com transtornos mentais e que é porta aberta. Então, na dúvida, né, percebendo que não está legal, que aquela pessoa ali está apresentando um comportamento estranho, atípico, busca o nosso serviço. Né? Nós temos 5 CAPs na cidade, sendo que dos 5, 3 atendem adultos. Né? Nós temos um ambulatório também de saúde mental e as unidades básicas também, que são porta de entrada para qualquer tipo de atendimento. Então, sempre buscar ajuda. Certo, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência no CAPS e a relação do CAPS e da família desse indivíduo que tem algum problema de saúde mental. Bom, é assim, eu comecei, né, como eu falei anteriormente, eu comecei no CAPS 3, foi um CAPS que foi implantado na época, né, e logo na sequência foi implantado o CAPS infantil e mais um CAPS tipo 2. Então a gente começou, aqui Feira era referência na época, né, das cidades baianas. Feira foi a primeira que instalou o CAPS tipo 3, que é o CAPS 24 horas, é o mais complexo. Então a gente começou a servir de referência para a rede municipal e para outros municípios, inclusive. Então foi bem desafiador, né? Nós enfrentamos algumas dificuldades no diálogo com os outros equipamentos, né, que não entendiam. E aí nós avançamos, foram implantados novos serviços de residência terapêutica também, que foi algo muito desafiador para a gente, porque nós transferimos ex-moradores de hospital psiquiátrico para o convívio social. Né? Hoje nós temos 8 residências terapêuticas, onde essas pessoas que moravam no hospital voltaram a conviver e a praticar hábitos sociais que eram ceifados, né, quando moravam no hospital. Deve ter sido muito difícil essa ressocialização, voltar a conviver com seus parentes, tanto para a família quanto para esse indivíduo. Sim, aí falando em desafio, né, a pergunta anterior que você coloca é a questão da família, do apoio. Nós tratamos de uma doença, né, a doença mental, ela ainda, por outras questões que envolvem, como religião, né, mitos, então as pessoas acabam, de certa forma, discriminando e tendo dificuldade de lidar. Né? Falando de uma doença crônica, que ela não tem cura, mas tem tratamento, né, as pessoas entendem que o hipertenso, o diabético, ele busca atendimento e é tratado nas unidades, né, básicas de saúde, nos serviços de saúde, mas a doença mental não. Sempre existe aquela questão da desconfiança, do julgamento. Então nós temos como principal agente que pode ser facilitador, que é a rede de apoio, família, né, comunidade, amigos, ou agente dificultador, que são exatamente esses. As mesmas pessoas. Quando não se tem um apoio. Imagino. E quais seriam os hábitos e as práticas que a gente podia ter, que todos nós estamos suscetíveis, para manter a saúde mental em dia, equilibrado? A gente sabe que a gente vem em um momento aí de muita correria,
tudo acontecendo, tecnologia, problemas, guerra e tal. Mas o que a gente poderia fazer para manter a nossa saúde mental ali equilibrada? Bom, assim, a doença mental ela é multifatorial, né? Então não existe uma única etiologia da doença. Hoje o que a literatura, o que a ciência diz é que ela tem vários fatores. Então a hereditariedade, se eu tenho na minha família pai, mãe, irmãos com doença mental, eu tenho mais predisposição. A questão ambiental, né? Se eu vivo num ambiente estressor, então eu tenho mais predisposição de desencadear um transtorno mental. Então, os hábitos, né, do indivíduo associados é, a genética, a hereditariedade, tudo isso pode refletir na condição dele. Entendi. Psíquica. Por questões genéticas, a gente não tem muito o que fazer. Sim. Seria isso? Então, por fato de ser multifatorial, a gente tem são vários pontos que podem culminar num adoecimento mental. Isso. Então, mas o que acontece é que, como toda doença, existem formas de você prevenir, retardar ou evitá-la. Sim. Hábitos saudáveis, por exemplo, a gente sabe que o uso de substância psicoativa, bebida alcoólica, tabagismo, né, tudo isso pode promover ou antecipar o adoecimento psíquico. Atividade física é importante, né? A alimentação é importante. Então, são hábitos saudáveis que vão fazer com que o indivíduo ele tenha a saúde preservada, tanto física quanto mental. Eu queria que você falasse um pouco sobre a TEA. É assim que se fala? Transtorno do espectro autista. Fala um pouco sobre o que é o transtorno, o que é a TEA. Às vezes as pessoas ouvem a sigla e não entendem. O transtorno do espectro autista é uma doença, né? Ela não tem cura, mas tem tratamento. O indivíduo ele nasce com a doença e é percebido geralmente com 1 ano e meio, né? Até os 3 anos a gente consegue perceber. Ela tem graus também de comprometimento, leve, moderado, mais acentuado. E como é uma questão muito subjetiva, ela depende de um diagnóstico preciso, né? Tem que ser avaliado por uma equipe especialista para poder fechar esse diagnóstico de autismo. Aí você me falou que existem graus. Sim, a depender do comprometimento, né, daquela criança no caso, né? De interagir com as demais, né, de interagir socialmente. Sim. A minha pergunta existe a possibilidade de uma criança que é um 5º grau vir para um 4º, 3º? Não. O que se fala é que quanto mais precoce, né, e quanto mais se investir no tratamento, né, nas terapias, aí a gente consegue fazer com que aquele indivíduo ele consiga se socializar melhor, melhorar o comportamento, né? Entendi. Então, existe a possibilidade de Sim. reverter ou até diminuir. Estagnar, melhorar o convívio. Quais são os sinais que uma mãe ou que um pai identifica ali que a criança possivelmente tenha TEA? Geralmente, essas crianças elas apresentam um comportamento padrão de isolamento, né? De negação a determinados tipos de alimento, de resistência, hiperatividade. Então é um elenco de comportamentos, de sinais, de sintomas que faz se suspeitar que aquele indivíduo ele tenha TEA. Isso eu já ouvi falar e é uma dúvida. É verdade que a criança que tem autismo, que tem a TEA, ela desenvolve algumas outras habilidades, assim, mais do que o normal, mais que a média das pessoas? Eu já ouvi falar, tem autismo, então observa que ele tem alguma habilidade ali fora do comum. Então, música, arte, dança, pintura, isso é verdade ou é mito? Não, depende muito do comprometimento, depende muito do grau de cada indivíduo acomete. Entendi. Eu queria fazer umas perguntas aqui que são perguntas da população. Então, algumas dúvidas, assim como eu tive algumas aqui.
Como ajudar alguém que está passando por uma dificuldade de saúde mental? O que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Bom, o que a gente primeiramente pode fazer é buscar ajuda, né? A gente, enquanto uma pessoa próxima ou familiar, é primeiro perceber o sinal, que aquela pessoa dá sinais de que ela não está bem, de que ela precisa de ajuda, ou ela verbaliza isso, ou ela dá sinais. Então hoje nós temos uma rede, como eu falei, de serviços que atende a pessoas com necessidade de acompanhamento psicológico. Nós temos 5 CAPs aqui na cidade, sendo ele um CAPs tipo infanto-juvenil, que atende crianças e adolescentes até 18 anos, um CAPs AD, que atende álcool e outras drogas, e mais 3 CAPs que atendem adultos. Nós temos também um serviço ambulatorial que atende pessoas que não têm um transtorno mais acentuado, né, mais grave, né, e que faz o acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, terapeutas. Então nós temos hoje um leque de serviços na atenção à saúde do indivíduo, na atenção desde a atenção primária até o serviço especializado, que consegue atender tanto o indivíduo quanto a família que busca ajuda. Próxima pergunta, só precisa cuidar da saúde mental quem tem algum problema ou identificou ali? É uma questão só? Acho que tem uma saúde mental. Quem é a pessoa que precisa cuidar da saúde mental? Todos nós precisamos cuidar da saúde mental, né? Existem atividades de promoção, que são atividades desde o lazer, né, a pensamentos positivos, ler um livro que faça você, né, refletir, pensar positivamente sobre a vida, ir ao cinema. Então são atividades que promovem o bem-estar e, consecutivamente, a saúde mental. E atividades outras que fazem com que a gente recupere, por exemplo, pessoas que estão sob situação de estresse, né, de ansiedade, então já buscar alternativas, terapias que façam com que aquilo ali seja revertido, né? E quando se percebe, quando se tem indício de adoecimento, aí buscar por um serviço especializado. Mas todos nós, respondendo a pergunta, né, mais objetivamente, precisamos de cuidar da saúde mental. Tá vendo aí? Você precisa cuidar da sua saúde mental, não negligencie também. Eu imagino que você já tenha passado, visto, ajudado, auxiliado, assistido ali várias pessoas. Qual a história? Eu queria que você contasse uma história interessante dessa sua experiência trabalhando com saúde mental. Entre família, entre paciente, entre os próprios colegas de trabalho ali. Talvez você tenha uma história aí interessante de se contar. Bom, assim, o nosso objetivo, né, enquanto CAPs, rede CAPs, é reabilitar indivíduos, reinseri-los à sociedade. E tem um caso assim que me marcou muito ao longo da minha história profissional, que foi um indivíduo que a gente acompanhava, que a gente atendia, né, um jovem de zona rural, negro, que tinha dificuldade de relacionamento, o pai dele tem transtornos mentais, a irmã. E aí ele, no nosso serviço, ele sempre falava que tinha vontade de casar, ter filhos e ter uma roça, criar galinha. E aí ele tem diagnóstico de esquizofrenia, que é uma doença que do rol de doenças mentais é uma das que pode levar o indivíduo a ser incapacitado, né? E nós no serviço nos reunimos enquanto profissionais, conseguimos fazer com que ele comprasse uma caixa de isopor, uma caixa térmica, e fosse vender, na época, cremosinho. E aí ele ficou nas imediações ali do Feira Tênis Clube, né, onde tem umas vans, e ele começou a vender. E aí ele sumiu, ficou 8 meses afastado do serviço. Quando ele voltou, ele tinha conseguido abrir uma conta poupança, e tinha acumulado um valor, na época acho que R$ 1.150. Então, assim, esse feedback que ele trouxe para a gente foi muito gratificante, né? Um indivíduo que estava numa condição onde a sociedade não acreditava, né? Onde geralmente as pessoas que têm esse diagnóstico buscam, né, o benefício por invalidez, o benefício por essa continuada, e ele não, a gente conseguiu ressignificar aquilo ali, ressocializar, e hoje ele trabalha, inclusive de lá para cá já passaram
12 anos e ele trabalha no supermercado, inclusive é um dos bons profissionais. A gente teve esse feedback da empresa também, que foi lá buscar a gente, né? E ele conseguiu ser inserido no mercado de trabalho e hoje trabalha, produz, né? Então é mais uma prova, isso reforça na gente a ideia de que a doença mental ela não é incapacitante, que as pessoas que têm transtorno mental ela têm condições plenas de viver em sociedade, né? Com dignidade, né? Conseguir realizar seus sonhos, né? Então isso foi muito gratificante para a gente. Importante você falar isso, que o objetivo do CAPS é a ressocialização. E às vezes fica parecendo que é só vamos amenizar aqui um problema ou vamos aliviar para a família. Não é só sobre isso, é sobre também dar um suporte, e é o que eu tenho entendido, mas fazer com que esse indivíduo volte para a sociedade e consiga trabalhar e consiga talvez construir uma família. Acredito que depende muito dos casos, mas para você que está em casa assistindo, existe um suporte para essas pessoas, para que elas voltem a conviver com todos nós. Então, é importante que você também tenha essa consciência com essas pessoas que estão retornando e que estão tendo esse auxílio do CAPS, seja o órgão que for, a família ajuda, o sistema de saúde está ali auxiliando, mas a sociedade também tem que estar ativamente atenta e cuidando dessas pessoas. Por último, eu queria, para encerrar, que você falasse para quem está em casa, quem está assistindo no YouTube, o que é que elas precisam, como elas podem fazer para cuidar melhor. A gente já falou aqui, já repetiu algumas vezes, mas para memorizar, para ficar na sua cabeça. O que é que elas podem fazer se elas estão enfrentando algum problema, ou se tem um parente, ou se estou sentindo que eu estou saindo da linha aqui, eu não estou entendendo quem eu procuro, como eu sei se o meu diagnóstico é de algum problema de saúde mental. Então, você pode falar direcionado para quem está em casa aí, esse auxílio, essa palavra aí de confiança. Bom, assim, na dúvida, sempre procure um serviço especializado. Nós temos hoje 5 unidades, mais um ambulatório aqui em Feira de Santana. Eles são porta aberta, então assim, não precisa de encaminhamento, não precisa que o médico do posto direcione, nem preencha a guia. Basta que você se dirija à unidade, né, uma unidade CAPS, e lá você será acolhido, né, você vai poder ter a opção de falar, vai ter a oportunidade de falar para o profissional que está fazendo acolhimento sobre a sua demanda, sobre a sua angústia, ou daquele familiar ou amigo que você está tentando ajudar, que aí esse profissional vai ouvir, né, atentamente e vai direcionar. Se for caso de ser absorvido pelo serviço, ele vai ser matriculado e acompanhado por uma equipe multiprofissional. Caso não seja, ele vai ser direcionado para o serviço que naquele momento se faça necessário. Esse foi o Conexão Saúde de hoje. Então, fica atento que na próxima terça-feira, às 14 horas, vou sempre repetir para ficar na sua cabeça. Próxima terça-feira, às 14 horas, tem mais Conexão Saúde. Jadson, obrigado pelo bate-papo. Aprendi, como sempre, eu tenho aprendido muito aqui com cada convidado. E talvez você volte aqui, espero que volte para a gente bater mais papo, falar mais sobre saúde mental. Pronto. Me coloco à disposição, né? Qualquer necessidade, estamos aqui para sanar dúvidas, né? Bater esse papo, esclarecer dúvidas dos ouvintes, né? Dos telespectadores, então é importante. Nosso objetivo é que o serviço se aproxime mais da comunidade e que seja com o mais fácil acesso possível. É isso aí, esse foi o Conexão Saúde de hoje.